Fala galera, e aí eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar agora mais uma aula do humor educacional. A gente já falou aí de matemática, já falamos de venda, já falamos de gestão de pessoas, enfim, uma gama de disciplinas que vocês já tiveram comigo e com outros professores excelentes do Moura. E hoje a gente está aqui para falar sobre estatística. Mas antes da gente começar a entrar na parte das variáveis e do entendimento da estatística em si, vamos iniciar pelos conceitos básicos para que a gente consiga entender muito bem o que vai vir depois, tá? Então, na disciplina de métodos quantitativos e estatísticos, dos conceitos básicos que são interessantes de vocês saberem, tá? São muito importantes. Então, aí, o conceito de universo ou de população, que a gente entende como um conjunto total do que a gente vai analisar. E aí, por exemplo, pode ser o meu universo, né? A minha população pode ser a quantidade de mulheres na cidade de Maceió, por exemplo. Ou ainda os usuários de YouTube. Isso tudo é o meu universo. Mas a nível de pesquisa, né, de valores, como eu sei que às vezes o meu universo, né, a minha população, ela é muito grande, eu não conseguiria trabalhar com ela em sua totalidade. A gente pega uma parcela dessa população para desenvolver o trabalho de pesquisa, né, análise que a gente esteja querendo. E a essa parcela da população a gente dá o nome de amostra. Então, o meu universo é o meu todo e a minha amostra é uma parcela desse meu todo. E aí essa amostra, a análise dessa amostra ou dessa população como um todo, ela pode ser vista de diferentes maneiras, por diferentes vertentes. E a essas vertentes, né, a esse material de estudo, a gente dá o nome de variável. E essa variável ela pode ser de dois tipos: variável quantitativa ou variável qualitativa. E como o nome já diz, na quantitativa a gente lida diretamente com valores. Então esses dados eles vão chegar no pesquisador por dados numéricos mesmo, e essa quantitativa ela pode ser do tipo contínua ou discreta. No tipo contínua, a gente tem um valor numérico que pode ser qualquer valor dentro daquele universo que a gente esteja estudando. Inclusive, pode ter um valor que seja com vírgula, pode ser um valor decimal. Então, por exemplo, uma variável quantitativa contínua seria se a gente fosse analisar os pesos dos frequenciadores de uma academia X, de um bairro X que vai ser descrito na pesquisa. Então, essa variável ela vai me dar valores quebrados. Então, vão ter pessoas lá com 50 quilos e 200 gramas, 60 quilos e 800, enfim, uma variável de valores. E aí, como eu tenho valores dentro do universo total e ele tem valores decimais, a gente diz que a gente tem uma variável contínua. No caso da discreta, a gente vai ter valores fixos e inteiros. Então, por exemplo, o número de pessoas que frequentam a academia. Não tem como ser um número quebrado, porque pessoas, né, são seres. Então, a gente contabiliza essas pessoas com o número 1, 2, 3, 4 até o infinito. Então, a gente chama esse tipo de variável quantitativa de variável discreta, tá? Quantitativa discreta. No caso da qualitativa, o nosso entendimento não é em relação aos valores que aquela variável nos traz, mas sim as características que ela apresenta. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa numa sala de aula, por exemplo, e analisar quantas pessoas são do sexo feminino, quantas são do sexo masculino, e cor de cabelo, cor dos olhos. Então, são valores que vão me dar características e não apenas números, beleza? E isso é o que a gente chama de variável qualitativa. Então, lembre, quantitativa está ligada à qualidade e qualitativa às características da minha amostra. Vamos passar. Essas características que eu falei aí, né, que a gente chama de variáveis, elas vão ser distribuídas em frequências na minha tabela para que eu possa analisá-las. E essa distribuição de frequência ela pode ser através de dados brutos ou de ROL. O que diferencia os dois, se vocês olharem para a tela, é como esses valores vão estar organizados. Se vocês olharem aí para os dados brutos, vocês vão ver que eu tenho números soltos e eles não estão ordenados.
Então, eu tenho o número 5, 6, 7, 5, 6, 5, 7 e por aí vai. Então, eu tenho valores que algumas vezes se repetem, mas eles não estão organizados. Quando a gente organiza esses dados em números crescentes ou decrescentes, a gente vai dar um outro nome a esses dados, a gente vai chamá-los de rol. Então, num rol, eu tenho todos os valores da minha amostra, né, que eu esteja analisando, mas eles estão organizados. E é através desses dados organizados que nós iremos analisar as frequências dessa minha amostra. Então, agora que eu tenho os números, todos os números 5, depois todos os números 6, todos os 7, todos os 8 e por aí vai, dependendo do que a gente esteja analisando. Então, lembrem que para a gente analisar as frequências em estudos estatísticos, a gente tem que ter essas frequências em formato de rol, primeiramente. E essas frequências, para a gente montar nossas tabelas com as frequências, a gente precisa entender alguns outros conceitos, que são esses 6 que estão aí na tela. Então, primeiro, o conceito de classe, que é a variação que a gente vai ter dentro dessas características. O limite de uma classe. Então, eu posso numerar uma classe, por exemplo, pessoas de 5 a 8 anos seria uma classe, a outra de 9 a 11 e por aí vai. Então, isso é uma classe. E o limite da minha classe eu vou ter sempre dois. O meu limite máximo e o meu limite mínimo. Ou seja, o menor valor que eu tenho dentro da minha classe e o maior valor que eu tenho dentro da minha classe. E da mesma maneira, a gente consegue analisar o ponto médio de uma classe, que é o valor central dessa variação, né, desses valores que a gente tem aí dentro do limite que a gente determinar para a nossa classe. O número de classes é o número, né, dessas variáveis que vão estar dispostas na minha tabela. Então, por obrigação, eu teria que ter uma tabela com distribuição de frequência com pelo menos uma classe. E o número máximo de classe, ele é infinito, ele vai seguir uma regra onde o número de dados, ele vai sobre uma raiz, ele vai me informar quantas classes eu vou ter. Então, se por exemplo, eu tive, como tinha no exemplo anterior, eu tive 4 valores diferentes, né? O número 5, o número 6, o número 7 e o número 8. Então, eu tenho aí quatro valores distintos, então raiz de 4 é 2. No caso, se eu fosse colocar os valores lá daquele rol que eu mostrei anteriormente, esse daqui. Então, 4 valores distintos, raiz de 4 dá 2. Então, se eu fosse distribuir essas frequências em uma tabela, elas teriam duas classes, tá? De 5 a 6 e a outra de 7 a 8. Outra coisa que é interessante vocês saberem é a amplitude total, que é você pega o valor máximo de todas as classes e o valor mínimo e você subtrai para você ter a amplitude. Então, no caso, como eu falei no exemplo anterior, eu teria um valor máximo com o número 8, um valor mínimo com o número 5. Então, 8 menos 5 dá 3. A minha amplitude total desse rol que a gente falou anteriormente seria de 3. E a mesma coisa acontece com a amplitude de classes. Só que nesse caso eu não pego o valor geral da minha tabela, eu pego uma classe específica. Então, de 5 a 6, eu tenho uma amplitude de 1. Isso aí é só um exemplo, esses valores eles vão ser determinados de acordo com a tabela que vocês estiverem analisando no momento. Beleza? Mas agora vamos passar. A gente falou aí das frequências. Agora vamos falar um pouco de quais são as frequências que vocês vão precisar compreender para fazer as atividades no portal, né, as provas, e que são as frequências que mais são cobradas, tanto em concurso, enfim, como provas de maneira geral. Então, a primeira coisa é o conceito de frequência absoluta, que é o valor total que vai ter naquela classe, né? Então, se eu tenho 3 valores com o número 5, a minha frequência absoluta, nesse caso, vai ser 3. E a minha frequência acumulada, ela vai ser a soma das frequências absolutas de cada uma das classes. Então, se eu tenho uma frequência 3, 5, 6, então a acumulada vai ser a soma de todas elas
para eu ter uma frequência entendendo quantos são o total de questionários, enfim, de pessoas da minha amostra. A frequência relativa, ela vai ser determinada pelo valor, apenas da classe, e a relativa acumulada vai ser o valor que representa aquela classe com as suas classes subsequentes. No caso da relativa percentual, eu vou pegar o valor da minha relativa, multiplicar por 100, para eu ter um valor em percentual, e a relativa percentual acumulada, eu vou somando os meus valores da relativa percentual, para que no final, já que a gente está falando de acúmulo de percentual, quando a gente somar todas as classes, né, todas as frequências relativas, a gente vai ter que chegar num total de 100%, já que 100% vai representar todo o universo da minha amostra. Beleza? Mas isso daí é apenas a parte de frequência. Tem algumas outras medidas que a parte de estatística nos fornece e elas são muito interessantes para a gente entender como é que funciona o comportamento daquela amostra que a gente está olhando. Seja em relação a alguma parte do censo demográfico, ou seja, comportamento de compra, enfim, a estatística ela é usada para N situações, né? Então, essas medidas de posições, elas vão permitir que o pesquisador entenda um pouco melhor essa população que está sendo analisada e que ele possa direcionar suas ações de acordo com que esses dados fornecerem de informações mesmo para o gestor que estiver ali lidando na hora. Então, vamos começar com 3 medidas de posição, que é a medida de média, moda e mediana. A média, a gente ouve falar muito de colégio, né? Média de nota, e a média em estatística ela é justamente isso. É o somatório de todos esses valores dividido pela quantidade de valores que a gente tem. Então, se eu tenho 3 notas 10, então minha nota final, minha média vai ser 10, porque eu vou somar 30, né? Cada uma das notas. Então, 10, 10, 10, 30. Dividido por 3 notas, minha média final vai ser 10. Então, o que a gente faz, o que a gente vê em escola de média é a mesma coisa em estatística, tá? O cálculo é o mesmo. Você soma os valores e divide pela quantidade de valores que você obteve. No caso da moda, não é moda de roupa, tá? A moda, em estatística, ela vai representar o valor que aparece com a maior frequência no meu conjunto de dados. Então, se numa sala de aula, vamos voltar lá para aquele hall. Vocês estão vendo aí que nós temos 4 números 5, 5 números 6, 2 7 e 1 8. Então, nesse hall daí, eu posso afirmar que a minha moda é 6, porque 6 é o número que aparece com maior frequência. E no caso da minha mediana, ele é o valor que está no meio do meu conjunto de dados. Então, vamos voltar lá para o nosso hall. Se vocês olharem, né, eu tenho 12 dados aí no total, né, uma coluna uma tabela aí de 3 por 4. O valor que está exatamente no meio, se eu tenho 12 valores, seria, na verdade, o valor 6,5. Então, o valor que está entre os 6, entre o 6 e o 7, se vocês olharem aí a minha mediana, vocês conseguem localizá-la com muita facilidade, tá? No caso, ainda em medidas de posição, nós temos as medidas separatrizes, e o nome separatriz vem justamente porque ela vai dividir os nossos valores, né, os nossos dados, em partes iguais. A primeira maneira de separar isso daí é em quartis. O quartil remete à quarta parte, né? Então, o meu total de dados vai ser dividido em 4 partes iguais, e elas vão receber o nome de primeiro quartil, ou quartil 1, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. E o que é interessante a gente saber do quartil é que eles vão representar uma parcela desses dados total. Lembrem que, se a gente somar essas 4 partes, nós iremos ter 100% dos nossos dados. Então, o quartil 1, eu tenho até 25% dos menores dados que eu tiver. No quartil 2, até 50%. No quartil 3, até 75% dos menores dados. E no quartil 4, né, no quarto quartil,
a gente tem acima de 75% dos menores dados. Então, imagine uma linha, você dividir ela em 4 partes, você vai chamar cada uma delas de quartil. Então, os dados que tiverem naquele quartil, eles vão ser representados com essas porcentagens que estão aí. Então, se eu pego uma reta, divido em 4, uso 2 partes, eu vou ter 50% desses valores e por aí vai, de acordo com qual quartil esteja localizado esse valor que você está analisando, tá? Uma outra maneira da gente dividir os nossos dados é em grupo, né, com 10 partes, e a isso a gente dá um nome de decil. Então, nós iremos ter, se nós dividimos em 10 partes, nós temos 10 decis. E a cada decil desse, a gente vai ter uma correspondência de 10%, já que a gente dividiu 100%, né, que é o total em 10 partes. Então, o décil 1 vai ter o 10% dos valores menores, o 2, 20%, o 3, 30%, e aí vai até a gente completar os nossos 10 quartis e fornecer 100% dos nossos dados. Semelhante ao que acontece nessas duas situações, a gente vai ter uma outra medida de separatriz, né, que a gente chama de percentil. Como o nome já indica, ele está dividido em 100%, então cada percentil corresponde a 1% da minha amostra. Então, trouxe aí alguns exemplos para vocês entenderem. O percentil 5 corresponde a 5%, o 46% a 46%, o 90% a 90% e por aí vai. Então, fiquem atentos que no caso do percentil, eu vou ter 100 percentis. No caso dos decis, eu vou ter 10 decis. E no caso dos quartis, eu vou ter 4 quartis, porque o nome indica justamente o valor total que eu vou ter dessas separações. Lembrando que essas separações são em cima do valor de 100% do que a gente definiu como amostra da nossa pesquisa, ok? E agora, para a gente finalizar, quase finalizar, vamos falar um pouco de medidas de dispersão. E a dispersão da ideia justamente de você espalhar esses valores. Então, de maneira geral, é como eles se comportam dentro da amostra ao longo da coleta de dados. Então, a primeira medida de dispersão é o desvio. O desvio ele é a diferença entre a média e o valor que você vai ter relativo, né? Então, o meu desvio aí é o valor que eu tenho naquela frequência em relação à média. Então, a diferença deles a gente chama de desvio. E desvio médio seria a somatória de todos esses desvios que a gente tem nas nossas classes. Lembra que a gente falou de classes lá quando a gente falou de frequência. Então, apenas olhando para um desses valores, né, para uma dessas classes, a gente vai ter o desvio daquela classe. Somando todas essas classes, a gente vai ter desvio médio, e as fórmulas são essas que estão expostas aí, tá? No caso da variância, a gente vai ter dois tipos de variância, que é a variância populacional, onde a gente vai estar analisando todo o nosso universo, né, toda a nossa população. No caso da variância amostral, a gente vai estar olhando apenas uma parcela, que é o que a gente definiu como o nosso material de estudo, né, como a nossa parcela de amostragem, para que a gente possa analisar os nossos dados em cima daquele grupo específico. Então, no caso da populacional, a gente vai ter uma diferença desses valores que a gente acha em cada uma das classes para o valor que a gente acha na população toda, né, dividido pelo número de indivíduos da minha população. E no caso da variância amostral, acontece a mesma coisa, só que em relação apenas o que eu tenho como amostra. Então, se na minha população eu tenho 1 milhão de pessoas, mas a minha amostra eu tenho 100 indivíduos, eu vou utilizar esses valores dentro dessas duas fórmulas que estão aí. No caso do desvio padrão, ele também funciona para a população inteira ou apenas para uma amostra. E o desvio padrão é o valor que você obtiver de variância, só que dentro de uma raiz. Então, vamos supor que minha variância populacional seja de 25. Então, raiz de 25
é 5, então meu desvio padrão populacional, nesse caso do exemplo, seria com valor de 5. E a mesma coisa acontece com a minha amostra, lembrando sempre que, via de regra, esses valores de população, eles são sempre maiores aos meus valores de amostra, já que, por definição, a amostra ela é uma parcela da minha população toda, certo? E agora sim, para a gente terminar, as medidas de assimetria, elas são de 3 tipos, e para a gente entender essas medidas de assimetria, a gente tem que lembrar o que é média, o que é moda e o que é mediana, beleza? Então, caso você não tenha anotado, vamos voltar aqui rapidinho. Então, média é a soma dos meus valores dividido pela quantidade da minha amostra. A moda é o valor que aparece com maior frequência e a mediana é o valor que está no meio das classes da minha amostra. E aí, elas podem ser de 3 tipos. A primeira dela é uma medida de assimetria do tipo simétrica. Então, vocês podem ver aí que ela, dentro desse gráfico, a curvatura nessa situação ela está idêntica, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Se você dividir ao meio, os dois lados são iguais. E esse tipo de simetria, ela acontece quando o seu valor de média é igual ao seu valor de moda e é igual ao seu valor de mediana. Então, quando você tiver os 3 valores iguais, você vai ter uma curvatura do tipo simétrica, igual está aí mostrando na imagem. Caso os seus valores de média, moda e mediana sejam diferentes, você vai ter uma assimetria positiva ou negativa. O que vai variar nesse caso é qual desses valores é maior do que o outro. Então, se nesse caso, vamos olhar aí para a imagem da esquerda, a assimetria positiva. Vocês estão vendo que ela está mais inclinada, né? Mais próxima da esquerda. Nesse caso, ela funciona quando a moda é menor que a mediana e é menor que a média. Se você tiver essas 3 configurações, você vai ter uma assimetria positiva. Se você tiver o inverso, então a sua média sendo menor que a mediana e menor que a moda, você vai ter uma assimetria voltada para a direita, né, que é o que a gente chama de assimetria negativa. Então, tome muito cuidado em relação a essas 2 simetrias, que o que vai determinar é justamente os valores de moda, média e mediana. Por isso que é muito importante que vocês façam primeiramente o rol, que a gente estava falando, porque alguns desses valores eles são visuais, então você precisa entender como é que está funcionando a tua amostra e calcular a média, que é aquela fórmula simplesinha lá que a gente viu. Beleza? Então, gente, hoje estatística a gente encerra por aqui. Lembrem que no portal de vocês tem uma série de atividades para vocês fazerem, então não percam tempo, façam logo. E além disso, vocês têm a apostila que tem várias questões que já estão resolvidas. Então, se vocês tiverem dúvida em como utilizar essas fórmulas, vocês também podem pegar o material de vocês que é incrível. E lembrem também que a biblioteca virtual da UniFCV já está funcionando e lá também tem um banco de questões e vários livros que vão ajudar muito vocês nesse processo todo, beleza? Então a aula de hoje acaba aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Estamos aí, continuem seguindo nesse estudo firme e forte e vamos vencer esse período juntos.